Converso agora mais uma vez com a Isabel Mega, justamente para a gente se aprofundar nesse caso, porque a pergunta que eu tenho, Isabel, é com relação a outros casos, a existência de outros casos com precedentes que podem, de certa forma, guiar o STF nesse caso da Zambelli. Existem outros casos? Como é que você entende? Conversando aí com a turma, os bastidores de Brasília, qual que é a visão? No Legislativo, eles lembram muito o caso de Natan Donadon. Renan, recapitulando aqui rapidamente, Natan Donadon, em 2013, foi livrado, assim como Carla Zambelli, da cassação. Ele também tinha condenação. E aí, depois, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, na época do ministro Luiz Roberto Barroso, que anulou essa decisão da Câmara dos Deputados. Isso ficou cozinhando por um certo tempo. Depois, o que a Câmara decidiu foi votar novamente a situação do deputado Natan Donadon. E aí, nessa segunda vez, ele acabou cassado. Foi uma votação muito histórica por dois motivos. Primeiro que as votações desse tipo deixaram de ser secretas, o que dava muita margem para a blindagem dos parlamentares. Então, a partir daí, você começou a entender como cada parlamentar se posicionava, se era favorável ou não, estava lá o nome deles e a forma como eles votaram. E outro ponto interessante que a gente teve também em relação a isso é que, diante desse quadro, muitos parlamentares se ausentaram dessa votação, mas ainda assim o parlamentar foi cassado e perdeu o mandato. Então, traçam um certo paralelo, como essa podendo ser uma interpretação do que pode acontecer. A gente vem falando aqui desde o início do Novo Dia, não há decisão ainda tomada de Hugo Mota sobre qual vai ser o desfecho depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, até porque a gente tem que esperar também o referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. Mas esse é um caminho possível e aí, numa análise política, porque são fatos jurídicos, mas que se misturam com política também, e pegando esse exemplo de Natan Donadon, o que poderia ser feito a gente poderia votar de novo. Com isso, a Câmara dos Deputados poderia tentar mudar o desfecho, cassar Carla Zambelli, porque ao mesmo tempo estaria dando a palavra final, se posicionando perante o Supremo Tribunal Federal, nessa espécie de disputa que fica entre qual poder tem a palavra final, e ao mesmo tempo daria uma resposta, porque ficou feio para o Legislativo essa blindagem que foi feita de uma deputada que tem uma situação de condenação em trânsito em julgado, o que quer dizer que não cabe mais nenhum recurso, ela tem uma situação considerada irreversível e ela já está presa e ainda está presa fora do Brasil porque fugiu. Então fica uma situação muito feia perante a opinião pública, seria uma maneira de tentar corrigir os rumos. É importante a gente lembrar também que tem o caso de Ramagem, que vai ser julgado também na cassação na semana que vem pelo plenário da Câmara dos Deputados, pelo menos é essa a perspectiva. E aí se estabelece hoje uma fotografia de que Ramagem também poderia ser livrado dessa cassação e, inclusive, talvez até com mais apoio do que Carla Zambelli, porque ele é um deputado que tem visto como um deputado que tem relações melhores, digamos assim, com o parlamento do que Carla Zambelli tinha. Então, ainda tem isso, ainda tem a gente pensar também como é que isso tudo vai movimentar a situação do Ramagem na semana que vem, que é um caso que tem similaridades com Carla Zambelli por causa do trânsito em julgado, por causa da fuga para os Estados Unidos, e seria mais um caso emblemático na conta da Câmara dos Deputados se ele também não fosse cassado diante desse quadro que fica muito feio mesmo para o parlamento perante a opinião pública. Mas é uma decisão difícil de ser tomada, esses precedentes são importantes de serem evocados. O próprio ministro Alexandre de Moraes, Theo Cury, nosso analista de judiciário, nos lembrava isso ontem, ele faz várias menções a precedentes do mensalão, em casos em que os parlamentares envolvidos, julgados e condenados, perderam o mandato automaticamente. Mas toda vez que você tem essas diferenças de interpretações, você levanta essa disputa entre os poderes sobre a palavra final. Daí o cálculo político
ter que ser muito afinado para que você não incendeie ainda mais isso, com aquela tendência que a gente vinha comentando também, só para amarrar as pontas aqui, uma tendência que a gente verifica no discurso de aliados de Hugo Mota, de que ele poderia adotar o caminho mais polido de acatar a decisão, mas com outros caminhos ainda nessa encruzilhada.